Meus irmãos, o mundo está dividido em duas partes: aqueles que seguem a verdade de Deus e aqueles que seguem a mentira do demônio. O Espírito Santo, Jesus diz, é o Espírito da verdade. Ele ensinar-vos-á toda a verdade. Jesus prometeu na última ceia. A igreja não tem dúvida de que ela tem a plenitude da verdade, porque Jesus prometeu, e a promessa de Jesus cumpre-se. Lá no Evangelho de São João, capítulo 14, 15, 16, na última ceia, Jesus disse claro: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Preste atenção nesse advérbio, nessa palavrinha, toda a verdade. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa seguir aquilo que a igreja ensina, porque a igreja, o Senhor prometeu que o Espírito Santo ensinaria toda a verdade. E é esta verdade que a igreja ensina, que incomoda o mundo, que o mundo quer apagar. Jesus já tinha dito, ou melhor, São João tinha dito, lá no começo do seu evangelho, não é? A luz veio ao mundo, mas as trevas não a receberam. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. A verdade de Deus, quando brilha nas trevas do mundo, incomoda as trevas. As trevas ficam incomodadas com o Evangelho. Então acontece aquilo que os profetas já diziam: é preciso apagar essa luz, é preciso tirar esse profeta chato, que fica mostrando a nós o nosso pecado. Apaga essa luz. Eu quero é viver nas trevas, porque quando eu vivo nas trevas, quando no meio das trevas eu cometo os meus erros, ninguém vê, ninguém me incomoda. Eu gosto é das trevas. É isso que o Papa Bento XVI está dizendo. Querem apagar a luz de Cristo, querem apagar a verdade, para que nós vivamos na mentira do demônio, nas trevas do demônio. É por isso, meus irmãos, que esse Papa tem sido tão atacado, porque hoje ele é um arauto da verdade, a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade que denuncia o pecado. Ele levanta essa verdade. Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ou nós seguimos a mentira do demônio, ou nós seguimos a verdade do Espírito Santo. Esta é a primeira coisa que nós precisamos viver nesta espera de Jesus. Depois a igreja nos ensina muitas coisas importantes, que ela aprendeu com o próprio Jesus. A igreja não ensina nada da cabeça dela. Tudo que a igreja nos ensina, ela aprendeu com Deus, com as inspirações do Espírito Santo. Então, quando Jesus fala de quando Ele vai voltar, o que Jesus diz? É só a gente olhar, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, a gente vê Jesus no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. Ele começa falando da sua vinda inesperada, no capítulo 24, não é? E depois ele fala da necessidade de uma vigilância. Então ele coloca exortação à vigilância, que nós vemos aí no capítulo 24, versículo 45. Jesus diz assim: quem, pois, é o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre os de sua casa, para dar-lhes o alimento no momento oportuno. Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor na sua volta encontrar procedendo assim. Vigilante,
trabalhando, cuidando da família, do reino de Deus, em verdade vos digo, Ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Então Jesus manda vigiar. Quando ele foi preso, lá no Monte das Oliveiras, a sua alma estava triste até a morte. A sua alma humana sentia o peso da paixão que ele tinha que enfrentar no dia seguinte. Então Jesus sofreu uma agonia tão grande naquela hora, que o evangelista São Lucas diz que ele até derramou sangue junto com o suor. Os vasos capilares, finos, subcutâneos, rompiam-se com a alta pressão do sangue, e o sangue vazava pelos poros de Jesus, misturado com aquele suor frio, daquela angústia mortal. Então Jesus olhou para os discípulos e disse para eles: por favor, velem comigo pelo menos 1 hora, porque a minha alma está triste até a morte. A igreja tirou daí aquele costume belíssimo da hora santa, nas quintas-feiras, de 11 da noite até a meia-noite. A igreja antigamente se fazia muito isso, a hora santa, 1 hora de adoração em casa, na igreja, onde eu estivesse, para socorrer Jesus na sua angústia mortal. A minha alma está triste até a morte. Mas os discípulos dormiram, estavam cansados, tinham celebrado a ceia, tinham bebido um pouco de vinho, porque na ceia do judeu tinha vinho, e os discípulos dormiram, e Jesus reclamou: mas vocês não puderam vigiar nem 1 hora comigo? E aí Jesus dá um ensinamento importantíssimo para nós: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. O que é a carne, meus irmãos? A carne na Bíblia é sinônimo de natureza humana. O espírito é forte. A gente quer ser santo, a gente quer fazer o bem, a gente não quer pecar. Por isso que nós estamos aqui. Mas a bendita da carne é fraca. Até São Paulo, aquele gigante da igreja, ele se lamentava disso. Na carta aos Romanos, capítulo 7, São Paulo diz assim: homem infeliz que eu sou, não consigo fazer o bem que eu quero, e eu acabo fazendo o mal que eu detesto. Vocês já pensaram? São Paulo, o grande São Paulo, a coluna da igreja junto com São Pedro. São Paulo experimentou o peso da fraqueza da carne. Às vezes não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu detesto. Aí ele pergunta: quem me livrará desse corpo de morte, esse corpo de pecado? E ele responde: graças dou a nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que vai me livrar desse corpo de morte. E livrou São Paulo daquele corpo de morte. E São Paulo é santo da igreja. Também para nós, esse é o caminho de cada um de nós. Ninguém de nós tem um estado de graça confirmado. Ou seja, nenhum de nós pode dizer assim: eu nunca mais vou pecar, eu já tenho o céu garantido. Não. O que é que São Paulo diz aos Filipenses? Trabalhai a vossa salvação com temor e tremor, a cada dia. E quem estiver de pé, cuide para não cair. E São Pedro diz para nós
sede sóbrios e vigiai, porque o demônio ronda que nem um leão furioso, buscando a quem devorar. E como é que o demônio devora a gente? Pelo pecado. Quando ele consegue fazer você pecar, ele te devorou.